Então, eu sei que vocês estão compreendendo, até porque o primeiro ano interage muito. Então, eu sei quem interage, tá? Eu tava até pensando se tem até como contabilizar XP por aqui. Porque eu sei quem participa, eu sei quem interage, eu sei quem tá na aula, né? A importância de estar gravando essas aulas é que depois a gente consegue conferir e fazer a chamada. Então, tem como saber, mas ainda vou pensar em estratégias. Segunda-feira eu repasso para vocês tudo, como será, ok? Então, enfim, vamos falar dessa pluralidade linguística, né? Vamos retomar, vamos rever. Depois, ao final, eu não sei nem se eu enviei para Diana o para casa de hoje, mas vocês já sabem, né? É aquele velho esquema de eu estou ministrando aulas do capítulo, por isso que no início da aula eu coloco qual o capítulo que a gente está vendo, e é para vocês estarem realizando as atividades da apostila, ok? Aí qualquer dúvida tragam para mim. Não esqueçam desse feedback. É aí que é o momento do tirar dúvidas, ok? Mas enfim, bora lá. Ao final eu disponibilizo esse slide no grupo de vocês para vocês darem uma revisada. Que até nem sei se dará tempo da gente ver tudo, mas vamos tentar. Né? Na aula passada, que foi então há pouco, a gente fez a correção do listão, concluímos e vamos rever a história da variação linguística, só que com outros termos, né? Esses termos mais científicos. Por que eu preciso repassar para vocês esses termos? Porque vocês viram que ali na questão do Enem, ele trata, né, dessa forma. Então, se vocês tiverem o conhecimento desses termos, facilita com certeza. Verdade? E aí ele está falando aí que todas as sociedades são heterogêneas, né? O que seria a heterogeneidade? Ele está dizendo Não que se mistura. misturam, é isso, né? É até um termo da química, é isso? Sim, Pois é, até Sim. um homogêneo, termo da heterogêneo. química. Então, a gente sabe, né, que a sociedade ela é dessa forma, porque ela tem dois pontos de vista, que é o que ele traz como diacrônico e sincrônico. E o que é entendido por diacrônico? Né? Que ele vai mudar, ele vai variar ao longo do tempo. É a história da variação histórica, né? A gente viu lá nas primeiras aulas a evolução do você, do voz-me ser, na verdade, né? Era um termo de português de Portugal que o brasileiro foi adaptando. Hoje em dia a gente chama de fia. Ei, tu, senhor mesmo. Então Minha teve irmã, essa. Ei, minha irmãzinha, você, Só me lembro da Bárbara ali na sala. né? Então teve de essa mim? variação, essa mudança. O que foi que ela disse na sala? Relembra? O que foi mesmo, menino? É porque ela chama só a Adriele de minha irmã toda Ah, hora. minha irmã. Sério? Nem eu percebo. Ô, piauiês. Bom, enfim, então diacrônico seria essa variação por conta do tempo, né? Essa evolução da língua. O sincrônico é o mesmo momento histórico que apresenta realidade distinta. Por exemplo, o hoje, né? A gente está nesse momento histórico. E as palavras, elas também apresentam diferenças, ok? Diacrônico é literalmente a evolução e o sincrônico é o momento agora, porém com essa variedade, ok? É a história do. Aí entra a história do mermã, do fia, do amiga, enfim. São várias palavras se referindo ao mesmo tempo e está na mesma época da história, ok? Por ser a expressão da identidade das sociedades que as usam, as línguas naturais também são heterogêneas, ok? Em consequência, todas as línguas naturais apresentam algum grau de variação. Então, é típico isso aí, a gente já tem em mente que a nossa língua portuguesa, ela é variada. Por isso que nós temos a variação linguística. Ela muda, ela se adapta, né? Temos forças que agem sobre a língua, ou seja, essa variação ela é justificada. É isso que ele quer dizer, né? Eu trouxe aí citações de linguistas para vocês, como eu disse, para vocês se apropriarem dessa linguagem mais desses jargões, né? E aí ele fala sobre duas forças que agem sobre as línguas. Uma é a força inovadora. O que seria? Ela corresponde a essa variação
e ele é determinado pela diversidade dos falantes e pela própria evolução da sociedade. Né? É a história da adequação da situação, né? Adequação da situação. Eu até comentei com vocês, eu não posso falar com a Diana como eu falo com meu filho, né? São realidades diferentes, são pessoas diferentes. Então, essa diversidade, ela mora dentro de mim, literalmente. Eu, como professora de português, eu uso termos formais, mas eu também uso gírias. Por que não? Então, essa diversidade está presente em todos os falantes. O que a gente faz é se adequar às situações. E também tem a questão da evolução da sociedade. Tem termos, tem palavras que minha tataravó usava que hoje em dia eu não vou usar. Por quê? A sociedade mudou, os termos mudaram, as palavras evoluíram, ok? Então, tem uma força além, né? É a força que age sobre a nossa língua portuguesa. E tem a história da força conservadora, que o nome já diz, né? É a história da norma padrão. Essas regras gramaticais, eu sei que teve um novo acordo ortográfico, mas de qualquer forma, muitas palavras, elas seguem a padronização, elas não mudaram. Que onde é aplicado essas palavras, né? Também quando é solicitado. Por exemplo, a redação do Enem, que é um texto dissertativo argumentativo, ele exige do aluno, ele exige do candidato que ele use os termos da norma padrão. Você não pode usar gírias a não ser que seja uma citação. Então, é a história do conservadorismo na língua. Ele literalmente reprime essa história de variação. Não use aqui a sua variação, não use termos regionais na sua redação, porque ele te exige a norma padrão. Porque né, tem os critérios, tem a justificativa. Ele está te avaliando de acordo com o teu estudo, então não teria como. Pode Por ser que a norma exemplo, padrão daqui a uns anos não exista mais ou que se modifique ainda mais. eu acho que a extinção dela não existiria. É como eu disse já, a norma padrão, ela está ali para servir como modelo, como exemplo. Se a gente deixar livre, não tem em quem se basear. Então, seria aceito, né, tudo seria certo. Para que aprender regras gramaticais se não serviria, entendeu? Eu creio que se ela acabar, ela não acaba não, mas que está cada vez mais aceita a linguagem informal, né? O uso da linguagem formal, ela tá, né? Essa história de preconceito linguístico foi de uns tempos para cá, que é repassado para os alunos. Antigamente, no meu tempo, né, que não faz muito tempo, porque vocês sabem que eu tenho 15 anos, mas no meu tempo escolar, nas minhas aulas de português, não era falado sobre a variação linguística. Eu fui sobre a variação linguística, não, sobre o preconceito linguístico. A variação era mencionada, né? Que tem os falares populares, que tinha essa classificação, mas que teria que haver respeito, né? Sempre ser colocado isso em provas e avaliações, não. A gente sabia que existia, mas ela não era exigido respeito de forma alguma, pelo contrário, era literalmente taxado de errado. Ah, barrer é errado, tu tá falando errado. Não é assim, ok? Eu fui ver realmente a história do preconceito linguístico quando entrei na universidade. E aí decidiram repassar para o ensino básico, né? Para ter esse respeito. A gente tem que aceitar, é do nosso convívio, não adianta. Dentro de uma sociedade há essa variação e, né, o respeito, ele é uma exigência da sociedade atual. Então, por que a língua também não se adequar? Entende? Mas a história de extinguir, não. Creio que não. Ok? Então, entendam. Tem essas duas forças que agem sobre a língua. A inovadora, né? Temos que nos inovar, temos que aceitar, porque, enfim, nossa língua está em constante evolução. Mas também tem a história do conservadorismo. Temos que ser obedientes à norma padrão, a regras, ok?
Para vocês entenderem a história da evolução, né? Ele também traz outros termos, outras nomenclaturas para tal. Como eu disse, a gente conhece como variação regional, social e histórica. Termos mais técnicos, né, que também podem aparecer na avaliação de vocês futuramente Enem, né, que vocês viram. Em falar em Enem, quem assistiu o vídeo que eu compartilhei ontem? Eu vi que ninguém comentou no grupo. Eu vou Eu não ver. sei, Eu assisti, só que eu não fiz pra entender. não entendeu. Ele colocou, né, o Ministério da Educação atual, que praticamente todo dia está mudando. Ele mostrou lá no vídeo, ele quis expor que pensaram em algo inovador para o Enem, para a seleção, né, do vestibulando, dizendo que vai ser feito por etapas. Só que isso já existiu, não é nada de inovador, não foi pensado por ele. Recebi outro nome, que era o PSIL, o Programa Seriado, né? A pessoa concluía a primeira série do médio, fazia uma avaliação. Segunda série do médio, fazia outra avaliação. Terceira série do médio, que é a última, fazia outra avaliação. Aí tinha a somatória dessas 3 notas, um cálculo doido, como tudo, né? Um cálculo doido, e aí tu teria a tua nota de corte. E tu tem também a opção de fazer assim, seriado, a cada ano fazer uma prova, que ao final seria a somatória, e ver se tu consegue algum curso, ou tu cancelar as 3 e fazer tudo ao final. Mas na época que aconteceu foi muito cansativo. Eu particularmente participei do PSIL. Eu fiz o seriado, concluí minha primeira série do médio, fiz uma avaliação sobre todos os conteúdos da primeira série do médio. Segundo ano fiz outro. Terceiro ano era o ano Assim, acho que é muito melhor, né, não? Porque aí já é um preparatório, porque tem gente que, tipo, faz o primeiro e o segundo, só que aí deixa pra estudar e fazer as coisas no Enem só no terceiro ano. No terceiro, pois é. Mas o que acontece? Facilita, mas também. Qual é a palavra que eu posso usar, meu Deus? Prejudica. Prejudica na forma de que desestimula. Eu, particularmente, eu não estava, de certa forma, preparada na primeira série do médio a realizar uma prova daquela grandeza. Então, eu fui muito mal no meu primeiro ano. Segundo ano, eu já tive um pouco mais de maturidade e tive uma pontuação melhor. E aí, o que acontece? No terceiro ano, a gente avalia. Minha nota do primeiro ano foi essa, do segundo ano foi essa. Para eu conseguir uma nota boa para o curso que eu quero, eu tenho que fazer tantos pontos no terceiro ano. Aí eu avaliei e disse, eu não vou conseguir nota. Eu não vou conseguir obter nota. Então eu cancelei as minhas notas do primeiro e segundo ano e fiz tudo no final. Aí o que aconteceu? No terceiro ano, eu fiz 3 dias de prova. Com todos os conteúdos do primeiro ano, todos os conteúdos do segundo ano e todos os conteúdos do terceiro ano. Entende? Então se tornou muito cansativo. Muito cansativo. Imagina 3 dias de prova, 80 questões cada dia. E com assuntos de 2 anos atrás. 2 anos Uma atrás. coisa que a pessoa nem lembra. Quem se deu bem nas primeiras etapas, beleza. Mas quem não conseguiu, quem não teve essa preparação. Então a ideia é sair do 9º ano, né? Sair do ensino fundamental 2 já com uma bagagem. Porque você tem a primeira série já para realizar essa prova. Enfim, é uma faca de 2 gumes. Eu mandei para vocês que provavelmente, apesar de próximo ano, com fé em Deus, estarão todos na segunda série do médio, mas provavelmente eles coloquem para realizarem, né? Pelo que eu entendi, o segundo ano realizaria, e aí quando vocês fossem para o terceiro também realizariam as 2 provas, referente ao primeiro ano e ao segundo, entendeu? Então é importante estar ligado e atualizado quanto a isso, até para vocês valorizarem esse período que vocês estão, que é o ensino médio. É uma caixinha de surpresa. Então tem que estar, né, para não deixar no final. Foi por água abaixo com esse negócio de coronavírus. Como é, Patrícia? Meu ensino médio foi por água abaixo com esse negócio de coronavírus. Não pense assim. Você está vendo conteúdos, você tem material de estudo. Acredite, você ainda está em vantagem. Imagina a situação dos alunos do terceiro ano. Eles estão em desespero e estão tentando
manter a sanidade deles. É uma coisa difícil. E quem nem tem essa oportunidade, né? Mas a galera do colégio Verdade. público também, não tem nem. Pois é, que não tem nem essa perspectiva. Esse método aí de seleção para o Enem, né, por etapas. Quem está esse ano realizando o 9º ano, né, de escolas públicas também, tá sem bagagem. Então, acredito que vocês estão em vantagem. Vocês têm conteúdo, vocês têm material. Acreditem. Mas enfim, é questão de adaptação. Eu vejo assim, né? Essas aulas remotas, essas aulas online, elas sempre existiram. Teve que vir este momento de pandemia para a gente utilizar os recursos que estavam tão próximos a nós, né? Quem sabe continuemos quando a gente voltar às aulas presenciais. Quem sabe a gente não pode estar marcando uma aula no contraturno e estar discutindo as questões. É só uma somatória do estilo de ensino. Eu vejo assim, né? Estamos só nos adaptando. Mas enfim, se interessem, tá? Eu sempre vou estar enviando para vocês notícias, para vocês estarem se atualizando sobre a seleção. Ensino médio é isso, é ouvir sobre Enem, é a pressão desde já. Se acostumem. Mas enfim, voltando para o conteúdo em estudo, né? Como eu disse para vocês, o Enem ele gosta muito dessas nomenclaturas, desses jargões. Então é importante já vocês terem o conhecimento delas. Mas lembrando também que esses termos eles são simplórios. É o que a gente conhece, por exemplo, como linguagem regional. Só que ele vai trazer outro termo, variação diatópica, tá? Eu preciso lembrar desses nomes? Não, mas tu precisa, né? É importante para o teu conhecimento. Mas tem como associar diatópica, a gente pode associar a quê? Por exemplo, para facilitar. Atópicos? Uhum. Atópicos, ok. Etapas. Etapas, né? Diatópica é literalmente isso. Pior que não tem outro. Essas diferenças de espaço físico. Isso é diatópica. Se a gente for procurar, por exemplo, no dicionário, um Aurélio da Vida, ele coloca lá que diatópica é relacionada ao espaço físico. Então tem todo o sentido eu chamar de variação diatópica. Que a variação regional é isso, né? É a mudança de zonas, de estados, de regiões em relação à linguagem. Então faz sentido. Então, variação diatópica é a mesma regional. A diastrática, ele já vai falar sobre o social, né? O que a gente conhece como social. A diamésica, olha esses termos. Diamésica é quando ele se relaciona à oralidade. Tipo aquele texto que eu trouxe para vocês, né? Qual foi que eu trouxe, meu Deus? Não sei se foi do Patativa Tassaré, não sei. Enfim, que ele usa, assim como ele fala, ele escreve. Isso seria a diamésica. É a oralidade sendo escrita. Assim como eu falo, eu escrevo, né? Que é o título errado. Não podemos escrever. E a diafásica, o nome já diz, né? É apenas fases. Ou ela é formal ou informal, ok? E aí tem essa variação, né? Essa evolução da língua ao longo do tempo, ok? Bora falar um pouco sobre a diacrônica, né? Que é a histórica. A gente sabe que as formas populares chicrete e praca estão presentes na fala de brasileiros que vivem em estados tão distantes quanto Paraná e Maranhão. Certamente eles não aprenderam a trocar o L pelo R na mesma cartilha, o que explicaria um fenômeno tão recorrente. Aí ele coloca que para a filologia, que é a ciência que estuda as línguas na perspectiva histórica, a resposta é simples. Rotacismo. O que é o rotacismo? É a troca do som, né? No caso, ele troca o L pelo S ou pelo R, né? Então, é uma característica da língua portuguesa também. É uma tendência que é observada, é um estudo, né, da evolução do latim. Não é porque é considerado erro, é só uma evolução errônea, de certa forma, né? O prazer em português, em língua portuguesa, era o placere
em latim. Então, como nossa língua portuguesa ela vem do latim, muitas palavras, tá? A origem dela é latina, vem do latim. A evolução meio que se alastrou de uma forma errada. Então, alguns lugares, algumas regiões, elas usam essa troca. Então, por conta de todo esse estudo, né, nessa perspectiva histórica, a língua ela evoluiu de uma forma meio desastrosa aos dias atuais. A gente não pode fazer uso do preconceito linguístico. Tem uma justificativa lá atrás, ok? O chicrete, ele tem essa justificativa. Essa troca não é errônea. Na oralidade, ela não é. É só um percurso mal percorrido, ok? É só um pouco para vocês entenderem da evolução da língua. Eu li esse aqui embaixo. Sabendo como nossa língua evoluiu ao longo do tempo, podemos entendê-la melhor hoje. Por isso, no curso de língua portuguesa, né, de letras português, para se tornar professor de português, você cursa letras português. E lá tem a evolução da língua. A gente paga disciplinas de latim. E aí a gente começa a entender bem melhor essa variação. É tudo culpa da história. Sempre tem uma história por trás. Para vocês entenderem melhor, eu coloquei aqui uma breve história do português europeu, né? Lá antes de Cristo. Tem todo como eu disse, tem toda uma história por trás da nossa língua. Então, nesse século, começa a expansão do Império Romano, que no seu auge ocuparia boa parte do mundo conhecido, inclusive a região hoje correspondente a Portugal. Século III a.C., as populações das regiões dominadas aprendem o latim vulgar, ainda tem esse, o latim vulgar com escravos e soldados romanos. O Império Romano se desfaz, o latim vulgar passa a ser falado por comunidades cada vez mais isoladas, livre da força conservadora imposta pela escola e pela administração romana. A fala de cada ex-colônia sofre intensas modificações. E aproximadamente 1000 anos depois de Cristo, a distância entre o latim culto, preservado nos conventos, e as falas de origem latina dos ex-colonizados já é tão grande que não se pode mais dizer que se trata do mesmo idioma. Essas falas de origem latina são chamadas de romances. Tem eu sei que vocês é geração Netflix, e lá tem a história do Papa, né? Para quem segue o catolicismo, para quem é católico, 2 papas. necessidade, né, de assistir o filme para saber como é que foi essa mudança de papado, ele coloca lá, o atual Papa, ele faz, de certa forma, uma crítica, né? Lá na história da escolha dos papas, todos falam em latim. E o atual Papa, ele escolhe não falar em latim. Aí ele comenta que é porque é uma língua morta e a maioria não entende. Tem aquela história também, né, que antigamente as missas, elas eram todas rezadas em latim. Mas o que ocorria? A maioria não entendia. Latim, entre aspas, é uma língua morta. Ninguém fala, ela é complexa. Poucas pessoas entendem. Já pensou eu ministrando aula aqui em latim? Vocês não iam entender, não ia chegar ao objetivo. A comunicação não seria Não ia realizada. haver comunicação, né, tia? Não haveria comunicação, então não haveria sentido. Então, a questão da evolução foi nessa finalidade. E aí, no próprio latim tem essa história do latim vulgar, que seria é o que eles chamam, é o que a gente chama de linguagem informal, né? É o vulgar, é o errado. E o latim que eles chamam de que eu coloquei aqui, o latim culto, né? Que é seguindo regras. Então ainda tem esse nível de língua, mas ambas estão mortas. É uma coisa que realmente ficou restrito para estudiosos da língua ou para esse povo aí do papado que utilizava essa língua. Uma língua que morreu, enfim. Né? A língua ela foi vindo, foi chegando. Em Portugal, os cristãos do norte que haviam resistido à ocupação islâmica e falavam romance, lembra que o romance é o antigo latim, vulgar, denominado galego-português, rumam na direção sul, expulsando os árabes e retomando o território. No século seguinte, século XV, né? 15 e 16,
Da mistura entre o galego-português e os dialetos falados mais ao sul, surge o português moderno. Com a intenção de fortalecer o idioma nacional, os intelectuais lusitanos promovem sua relatinação e esforçam-se para estabelecer sua norma padrão. Mais à frente, embora menos poderosos, os indígenas são maioria. Forma-se então a língua geral ou brasílica, com alguns elementos do português sobre uma ampla base tupi. Né? A gente sabe que no nosso português atual também tem termos do tupi-guarani. A gente vai ver mais à frente as regras de acentuação das palavras e a gente vai ver que tem algumas regras para esses termos. Né? Em 1757, o Marquês de Pombal proíbe o uso da língua geral e torna obrigatório o ensino do português. Aí começa a influência de português de Portugal. Né? Nossa língua, na verdade, era para ser o tupi-guarani, mas por conta dessa, entre aspas, invasão, né, que eles falam de colonização, teve esse ensino obrigatório do português de Portugal. Por isso que a gente fala, somos essa mistura boa. 1808, a vinda da corte portuguesa com seus milhares de acompanhantes acentua o processo de relucitanização da língua. E aí é formado esse caldeirão linguístico-cultural brasileiro, que ele recebe essas influências, né? De africanos, dos indígenas, de Portugal. E aí começa os alemães, espanhóis, italianos. A chegada, a vinda desse povo para o Brasil resulta numa língua variada, ok? É uma história bem doida, né? Muito doida. Enfim, comparando o português brasileiro do europeu, a gente tem, por um lado, conservador, né? A gente mantém traços característicos do português falado lá da Europa, o português de Portugal. Por outro lado, conseguimos inovar nossa língua. Por quê? Nós colocamos traços próprios, né? Por isso que tem termos do Tupi-Guarani, é próprio nosso. Mas não adianta. Como teve essa vinda de outros povos, a gente conseguiu filtrar e fazer o nosso português brasileiro. Sobre a norma padrão, é nosso jeito de falar e escrever, né? Eles definiram como correto, mas como eu disse, a finalidade era ter como base algo. Por isso foi criada a norma padrão. Vamos seguir essa norma para poder ter uma base do que é correto e errado. Ele coloca aí, né, que o objetivo é uniformizar a língua para que documentos, leis, materiais didáticos, discursos, livros e outros textos sejam compostos de maneira padronizada, construir uma identidade para a língua, né? A gente não ficar um tiquinho de cada, a gente tem que ter uma identidade, é importante, e valorizar a língua, a literatura, enfim, o nosso próprio povo. Ele colocou aí como é que se estabeleceu a norma padrão. Literalmente teve uma seleção, né, entre essas várias variantes. E aí no português, entre as variantes praca e placa, foi selecionado placa. Então, literalmente teve uma seleção de termos de palavra. Em geral, as variantes escolhidas são empregadas pela elite cultural da comunidade. Nenhuma surpresa, né? A norma padrão também é chamada de norma culta. Lembra lá do latim vulgar e o latim culto? Novamente, o português brasileiro ele fez essa cópia. Vamos chamar de norma culta, porque é a variante dos cultos, é o que a elite cultural fala. Então, provavelmente seja certa. Sempre É tem aquela linguagem mais formal, né, tia? isso, é o Mais, mais corretinha, como se a diz. correta. E foi retirada de quem? Da elite da sociedade. Fazer o quê? Ele coloca aí, né, a norma culta não corresponde à norma padrão. Por quê? Porque a nossa padrão tem muito disso. Norma padrão, padronizada e norma culta. A norma padrão consagrada no Brasil se baseia quase totalmente na norma culta portuguesa. Ou seja, são hábitos linguísticos da elite cultural portuguesa, não da elite cultural do Brasil, ok? Por isso que tem a história dos pronomes, onde colocar antes ou depois. Todos os brasileiros, inclusive os mais escolarizados, falam: me esqueci de comprar pão. Eu quero é ver quem chega para a mãe e fala assim: ô mãe, esqueci-me-ei
tupão. Não é usado. Isso é termos de Portugal. Eles colocaram como norma padrão, mas essa regra veio de fora. Não é típico nosso, ok? Novamente eu vou estourar o tempo, só para variar. Já deu aqui o horário. Deixa eu ver aqui. 9h10, já tô passando do horário. Enfim, como eu disse para vocês, a gente continua essa linda historinha da nossa língua portuguesa na nossa próxima aula, na aula de segunda-feira. Eu vou já verificar E aí, a aqui. prova vai ser quando? Vai ser só na sexta mesmo, é? Na sexta, viu? Eu vou colocar para Beleza. sexta-feira porque a gente tem esses Aí a dois senhora Hum. termina o assunto na segunda e termina de explicar a prova, né? Isso. Combinado. Viu? Eu vou já mais tarde. Eu vou recortar esse slide e mando para vocês darem uma lida. Ok? Beleza. É isso Ok. por hoje. Por hoje é só, pessoal. Fala, Ana. Tchau. Diga. Alguma dúvida ou não? Não. Ok. Pois Você até falou tchau? segunda. Tchau. Tchau.